iniciar a palestra é o Santiago Benedito de Poá, e eu vou fazer uma introdução dele, para vocês terem uma noção do que já trabalhou, já, da vivência dele como médico veterinário. Então, ele é um médico veterinário, mestre em agricultura, e possui ampla experiência em sanidade de organismos aquáticos. Atuou por mais de 12 anos em temas relacionados com doenças de peixes tropicais, manejo sanitário, diagnósticos, prevenção e programas de vacina. Atualmente é gerente do marketing da Aqua de Vantinova Brasil. Onde que fica essa Vantinova Brasil? Vaccinova. Vaccinova Brasil. A sede da empresa fica em Vargem Grande Paulista, a sede do Brasil, né? Fica em Vargem Grande Paulista, que é próxima aí de São Paulo, capital, mas é uma empresa holandesa. Legal. Que tem negócio focado em linha de vacina em tilápias. Eu vou só dar uns avisos só, gente. Vai ter uma lista de presença no decorrer da palestra. E no final da palestra, eu vou liberar para fazer perguntas. Aí, por favor, levante a mão ou mande no chat, que eu leio, ou o Santiago ele também lê na hora lá, que aí é mais tranquilo. Eu vou dar a palavra para ele agora, tá? Beleza. Aí você pode apresentar, Santiago. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, tá, Matheus? Bom, pessoal, só me dá uma sinalização se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Alguém tem que falar, porque eu não vou... Tá sim, tá funcionando sim. Então, perfeito. Desculpa, o título ficou diferente do que vocês divulgaram. Depois eu corri lá no Instagram para pegar o título que vocês colocaram. Aí meu story já tinha inspirado. Eu falei, putz, e agora? Não tem mais o título, tá? Mas o assunto é o mesmo, tá, gente? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, tá, pessoal? É sempre uma satisfação, um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência, tá? Como o Matheus falou, sou médico veterinário, sanitarista de tilápia. Hoje estou à frente da unidade de negócios de aquacultura da Vaccinova Brasil, onde a gente tem trabalhado aí, focado no desenvolvimento, né, e comercialização de soluções em vacinas para tilápia, tá bom? E aí o convite que a Rafaela me trouxe foi para falar sobre os desafios sanitários da tilápia e o manejo sanitário que os produtores implementam para poder controlar esses desafios, essas doenças, né? Então, para poder falar dos desafios, a gente tem que falar de doença. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, em relação às principais doenças que a gente tem hoje na tilápia, a gente tem as doenças parasitárias, tá? Que ainda são doenças, diga-se de passagem, quando a gente olha para as outras atividades de produção animal, tá? Principalmente a avicultura, a suinocultura, que é o modelo que o peixe segue, né? De modelo de produção. São doenças que, para aves e suíno, deixou de ter um impacto há muito tempo, por ter já controles sanitários bastante superiores em relação à tilápia no Brasil, mas a gente ainda convive com problemas simples, como tricodina, Pilodonella, íctio, epísteles, monogênia, né, lasídio, que são problemas simples, são parasitas, quase todos eles aí de ciclo simples, né, quase não, todos eles são de ciclo simples, tá? Só o lasídio ali, que ele tem só uma única fase que parasita o peixe, tá? E mesmo assim a gente ainda convive com esses problemas e eu costumo falar que parasito não mata peixe. O parasita, ele abre porta para as doenças bacterianas, e são as doenças bacterianas, né, atreladas a problemas ambientais, que realmente levam a episódios de mortalidade a campo, tá? Em relação às doenças bacterianas, aqui sim são as doenças que causam grandes perdas hoje na tilapicultura global, tá? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, as bactérias são os principais agentes causadores de doença e mortalidade na tilápia. Dias de passagem, as streptococoses, de longe, são os principais agentes infecciosos que trazem perdas para o setor de tilapicultura no mundo, tá? E recentemente a lactococose tem se tornado uma doença emergente no Brasil, que vem causando bastante impacto nas regiões que ela vem emergindo, tá? E ela tem mostrado um caráter, né, de disseminação muito rápido, onde ela chegou, com perfil de dispersão que tem assustado muitos técnicos aí de campo, eu entre eles, inclusive, tá? Franciselose já é uma outra doença, também sazonal, que ocorre no Brasil, está dispersa pelo Brasil inteiro, inclusive no Nordeste, tá? É uma doença mais comum em períodos frios, mas a gente encontra ela na bacia do Rio São Francisco, por exemplo, que
tem períodos ali de 2, 3 meses, 4 meses no máximo, com a temperatura da água um pouco menor, tá? Já é o suficiente para ocorrer francisela por lá, tá? As septicemias hemorrágicas reúne um grupo de bactérias, todas elas não são patógenos primários, são patógenos secundários. Elas são menos importantes no quesito de capacidade de induzir um quadro de mortalidade a campo, elas não causam, elas não conseguem causar, mas elas são muito associadas a outras doenças primárias, tais como as próprias streptococose, a própria franciselose ou iridovirose, tá? Que esse sim é uma doença emergente no Brasil também, tá? Dispersou, chegou há pouco mais de 3 anos aí no Brasil, dispersou praticamente no Brasil inteiro, e hoje é uma realidade para todos os principais polos de criação de tilápia no Brasil, tá? Não é o único vírus que ocorre na tilápia, o iridovírus, tá? Existem outros iridovírus que ocorrem na tilápia, inclusive no Brasil, tá? Como infocystivírus, ranavírus, mas hoje um dos iridovírus, que é o megalocitivírus, é o mais importante, em termos de desafio, emergência de problemas, e que a gente tem aprendendo a lidar com ele dia após dia aí, tá? Uma outra doença que tem emergido nos últimos anos é uma doença fúngica, é uma micose, né, uma branquiomicose, é uma doença que não existe tratamento efetivo, ela é uma doença hiperaguda, a gente não consegue contornar quando realmente emerge o problema, tá? Não existe um tratamento efetivo, eu vou comentar pouco sobre ela, só vou mostrar o impacto que ela causa aí na tilápia criada em viveiros escavados, tá? Então, indo para o principal assunto, que são as streptococoses, né, pessoal, e lactococose, eu reúno essas duas doenças no mesmo grupo, porque elas causam doenças bastante parecidas, tá? A gente não consegue diferenciar entre os diferentes streptococos e lactococos, a gente não consegue diferenciar as doenças baseadas pela observação de sinais clínicos, tá? Então, hoje nós temos 3 espécies de streptococos que ocorrem no Brasil, infectando tilápia, e também algumas espécies de peixes nativos, tá? O Streptococcus agalacti é o mais importante, o mais prevalente no Brasil inteiro, tá? E no Brasil, o Streptococcus agalacti, nós temos 4 sorotipos, tá? Que ocorrem em peixes no Brasil, sendo o sorotipo 1A, 1B, 2 e 3, tá? Os diferentes sorotipos, eles são bactérias, na verdade, geneticamente similares, né? Elas compartilham o mesmo material genético, basicamente, tá? Porém, elas codificam, né? Glicoproteínas aí de superfície que as diferenciam antigenicamente, tá? E quando a gente tem a ocorrência, por exemplo, do sorotipo 1A ou sorotipo 1B, ou sorotipo 2 e 3, eles não conferem proteção cruzada com outros sorotipos, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu no Brasil há 5 anos atrás, né? Era comum a ocorrência de sorotipo 1B, só que chegou o sorotipo 3 no Nordeste brasileiro. E os peixes que eram vacinados contra o sorotipo 1B não apresentavam nenhuma proteção contra o sorotipo 3. Então, embora não é a mesma espécie de bactéria, mas como são sorotipos diferentes, a gente não tem proteção cruzada, os animais são extremamente susceptíveis e morreram muitos animais com o sorotipo 3, com a emergência do sorotipo 3 no Brasil, tá? E mesma coisa ocorre quando emergem outros sorotipos, tá, pessoal, que não tem proteção cruzada. Além dos sorotipos do grupo B aí de Streptococcus agalacti, né, de grupo B de Lancefield, nós temos também o Streptococcus dysgalacti, que é uma outra espécie, tá, que ocorre na tilápia, que antes era uma espécie que estava restrita ao Nordeste, mas a gente já vê uma dispersão territorial do Streptococcus dysgalacti. Hoje a gente já vê casos de diagnósticos que a gente tem feito em parceria com o professor Henrique Figueiredo, da UFMG, lá no norte de Minas, na represa de Três Marias, já diagnosticamos também o dysgalacti na represa de Serra da Mesa, no Goiás, né, e já pegamos também, não com o professor Henrique, mas no meu histórico de mestrado, pegamos também dysgalacti no Mato Grosso do Sul, em Surubim, tá bom? Nós temos uma terceira espécie de Streptococcus, que é o Streptococcus ine, que ocorre em tilápia, mas ele no Brasil ele não tem um potencial de causar doença muito sério, com exceção do sul de Minas, tá? Sul de Minas Gerais, a gente vê que é a única região que o Streptococcus ine, por enquanto, ele causa surtos de mortalidade. E nós já pegamos em vários produtores do sul de Minas, por exemplo,
casos de um surto de mortalidades importantes com diagnóstico de Streptococcus ine. E é uma bactéria que nos desafia bastante, porque ela existe uma variabilidade, né, de perfil de cápsula muito grande, tá? Então ela consegue mudar rapidamente os antígenos capsulares, inclusive com pressão de vacinação, tá? E agora, mais recentemente, tá, nós já tínhamos a ocorrência de Lactococcus garve muito pontual no Brasil, tá? E nos últimos 3 anos a gente viu a emergência, né, na verdade, nos últimos 2 anos, a emergência do Lactococcus petauri no Brasil, que antes a gente, inclusive, estava chamando ele de garve, diagnosticando como garve, e hoje a gente já sabe que, na verdade, é uma outra espécie de Lactococcus, tá? Em breve vai sair uma publicação específica em relação a esse patógeno. Todos eles, pessoal, todos esses agentes são patógenos diferentes, porém são todos cocos gram-positivos, que ocasionam o mesmo quadro clínico. A gente não consegue diferenciar clinicamente a campo uma doença da outra, tá? Tirando com exceção de Streptococcus dysgalacticus, que tem uma lesão mais típica de lesão de carcaça, principalmente no pedúnculo caudal, tá? Mas que também a gente encontra ocasionalmente com Strepto galacti, IME, inclusive com Lactococcus a gente vê também, mas o dysgalacti, ele tem esse perfil de a frequência de lesões e musculatura associada à infecção pelo dysgalacti ser um pouco maior, tá? Hoje, o cenário Brasil, o sorotipo 1B é o mais prevalente, o mais importante, ele está no Brasil inteiro. O sorotipo 1A, ele não tem relevância epidemiológica no Brasil. Existem 2 casos de detecção dele no Brasil, e do mesmo jeito que ele foi detectado, ele não se estabeleceu como um patógeno importante no Brasil. Tanto é que hoje a gente não coloca ele em nenhuma vacina da Vaccinova no Brasil para tilápia, tá? Então ele não tem nenhuma relevância epidemiológica hoje para o Brasil. Isso pode mudar com o tempo, mas hoje ele não tem nenhuma relevância. O sorotipo 2, ele tem um único caso em registro em tilápia e outros em surubins, tá? Peixe nativo. Então isso mostra que é um sorotipo que, a qualquer momento, ele pode pular para a tilápia e causar problema na tilápia. E o sorotipo 3 é hoje o sorotipo mais agressivo, em termos de mortalidade, em termos de perfil de resistência a antimicrobianos, em termos de dificuldade, inclusive, de entregar proteções vacinais mais arrojadas, tá? É o sorotipo que mais nos desafia hoje, em termos de, quando o assunto é estreptococose e lactococose, tá bom? Qual que é o principal grupo de risco, né, das estreptococose? São animais subadultos, tá? Animal 1/3 que está ali na recria engorda, tá? Peixe 250 a 300 gramas para cima, embora a gente ocasionalmente faz o diagnóstico de Streptococcus e Lactococcus em animais um pouco menores, tá? Mas ainda é uma doença de peixe de recria e engorda, tá? Em relação aos fatores de risco da doença, nós temos ali o aumento da temperatura da água como principal fator de risco para a ocorrência da doença, tá? A gente tradicionalmente diagnostica a doença, os surtos, né, quando a temperatura da água está acima de 28 graus, mas depois que chegou o iridovírus, a gente viu que esse fator de risco de temperatura está mudando a suscetibilidade dos animais frente ao Streptococcus em condições de temperatura baixa, tanto é que a gente vem pegando alguns quadros aí de surtos de Streptococcus associado com o iridovírus, mesmo em períodos de queda de temperatura da água, que é algo que a gente está acompanhando de perto, tá? Densidade de estocagem, tanto ele em viveiro escavado quanto em tanque-rede, é um fator decisivo para a ocorrência da doença, tá? E colmatação de gaiola, que é o processo de biofouling que acaba formando nessas gaiolas, seja ela por micro-organismos ali, né, algas junto com bactérias, enfim, em fitoplâncton, zooplâncton, que vai aderindo na tela das gaiolas, bem como também a colmatação associada à fixação, né, de alguns organismos como mexilhão dourados, esponjas, entre outros afins ali, que acaba dificultando a renovação de água das gaiolas, e isso acaba sendo um fator de risco a mais aí para a estreptococose / lactococose, tá? No campo, o principal sinal clínico que a gente observa das estreptococoses é a exoftalmia, é um animal com olho saltado, tá? Isso ocorre porque a bactéria, ela invade o sistema nervoso central, e muito próximo ali do sistema nervoso central do animal, a gente tem um nervo óptico com um olho ali muito próximo, então essa bactéria ela tem um tropismo pelo sistema nervoso central e com infecção nos olhos, tá? E ela causa uma panfitalmite,
é um processo de inflamação em todo o globo ocular, e o olho acaba tendo essa extrusão para fora, tá, que a gente chama de exoftalmia, tá? Nós temos também a alteração de coloração dos animais, os animais geralmente ficam escuros, né, que a gente chama de melanose, às vezes o animal fica claro demais, mas é mais comum a gente ver o animal com melanose, né? Clinicamente, a gente observa um nado em rodopios, aqui é um vídeo em viveiro escavado no oeste do Paraná, que era uma região onde Streptococcus, alguns anos atrás, não causava problema, e agora a gente vê que lá começou a causar problemas, basicamente porque é uma região onde começou a intensificar também o cultivo da tilápia. À toa que hoje o Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil, tá? Em relação às lesões que essas doenças elas podem ocasionar, a gente observa que todos os Streptococcus, eles podem levar a quadros de miosite infecciosa bacteriana, tá? Que é esse quadro de infecção da musculatura e da coluna do animal também, então junta um quadro de osteomielite com miosite infecciosa bacteriana, né, com formação de granulomas, formação de abscessos, onde contém ali a infecção, o conteúdo infeccioso, né, com acúmulo de infiltrado inflamatório, enfim, tá, e isso acaba ocasionando sérias perdas aí para o setor, principalmente em frigorífico, tá? Então, tradicionalmente, as lesões causadas por Streptococcus são lesões grandes que ocorrem na musculatura. A gente observa um range, uma variação muito grande de descarte em frigorífico atrelada a esse tipo de lesão. Pode gerar desde 0,01% a 7, 8, 10%, dependendo do lote, o histórico clínico do lote, tá? Nós temos uma outra bacteriose, que é a francisellose, que também causa lesões no filé e descarte no frigorífico, só que o padrão de lesão é diferente. A francisella causa pontos enegrecidos menores, distribuído por todo o filé, que também leva a quadros de descarte no frigorífico, tá? E no caso do Streptococcus dysgalacti, as lesões são concentradas principalmente, não exclusivamente, mas principalmente no pedúnculo caudal. E aqui é um gráfico mostrando a emergência do Lactococcus petáureo no Brasil, tá? É um dado produzido pela Vaccinova em parceria com o laboratório Aquavet, que o professor Henrique Figueiredo coordena os trabalhos, tá? Onde a gente pegou o primeiro diagnóstico de Lactococcus petáureo no Brasil em outubro de 2020, tá? No centro-oeste brasileiro, e um ano depois a doença emergiu no Nordeste, na Bacia de São Francisco, onde a gente foi com 2 fazendas positivas para a doença, com um quadro clínico de animais morrendo e com uma mortalidade em torno aí de 7 a 5% de lotes prontos, né? Peixe já na fase final de engorda. E a gente começou a monitorar essa doença, então, mensalmente, e a gente viu que ela foi dispersindo pelo Nordeste, mês a mês, uma velocidade incrível, tá? Em praticamente aí 6 meses, tá? 6, 7 meses, até o mês de abril, ela já tinha saído da Bacia de São Francisco, ela já tinha ido para o Ceará, para a Bacia do Rio Jaguaribe, ela já tinha ido para a Bacia do Rio Parnaíba, lá no Piauí, divisa do Piauí com o Maranhão, ela já tinha descido também para a Bacia do Rio, falei o nome do rio lá em Cabeceira do Paraguaçu, meu Deus, qual é o nome? O rio... Gente, perdão, esqueci o nome do rio, lá em Cabeceira do Paraguaçu, na região do Recôncavo da Bahia. Tá lá no reservatório da Pedra do Cavalo. Enfim, esqueci o nome do rio, perdão, tá? Então a gente viu que em pouquíssimo tempo o Lactococcus petáureo, ele se disseminou por todo o Nordeste brasileiro, dos principais polos de produção de tilápia no Nordeste brasileiro, tá? Ele é representado por essa linha azul, tá? Mais escura. Então, causando os picos de mortalidade nos meses aí de março, abril, maio, tá? E também associado à emergência, né? Na verdade, reemergência de sorotipo 3, tá? Aqui a gente envolveu algumas fazendas que não vacinavam, então foi quando o sorotipo 3, inclusive, teve aumento da prevalência dele, aumento da frequência, tá? Em fazendas que vacinavam 100%, a gente via que o Lactococcus petáureo dominava o cenário epidemiológico e os outros Streptococcus, eles tinham uma frequência de ocorrência, uma ocorrência bem menor, tá? E vocês observam que Streptococcus dysgalacti também uma ocorrência menor, Streptococcus zini, praticamente insignificante ocorrência de Streptococcus zini no Nordeste, tá? E sorotipo B, a pressão vacinal também, a gente conseguiu reduzir bastante a ocorrência dele no Nordeste. Então, realmente, caracterizando o Lactococcus petáureo como o principal agente associado a essa emergência de casos
e questão ali de 6, 7 meses, 8 meses, a gente tem aí mais de 21 fazendas positivas para a doença nesse último ano. Tá? Em relação aos sinais clínicos do lactococcus, a gente observa alteração de coloração, animais com natação a esmo, natação errática pelo tanque, tá? A doença, ela se demonstra como uma doença bastante aguda, quase praticamente hiperaguda, a ponto que os animais manifestam poucos sinais clínicos, tá? Então, por exemplo, é uma doença que não induz muito quadro de exoftalmia. A gente observa mais uma ceratite, né, uma opacidade de córnea, o animal não chega a desenvolver uma exoftalmia. Esse padrão clínico ele pode mudar com o tempo, né? Desses primeiros casos de emergência da doença, ela está associada a uma lesão ocular mais discreta, tá? E o que a gente observa de mais intenso nos animais com lactococcus, tá? É a necrose branquial, que a gente observa também em outros streptococcus, principalmente alguns tipos genéticos de streptococcus sorotipo 1b e também principalmente com sorotipo 3 de streptococcus agalacti. Tá? Então, esses sinais clínicos são os mesmos que a gente observa em outros quadros de streptococose. Então, o produtor a campo ele não consegue diferenciar clinicamente a doença baseada nessa avaliação de sinais clínicos. Tá? Então, aqui a gente tem um vídeo mostrando um quadro de co-infecção numa fazenda, né, de lactococcus e streptococcus. Tá? Então, a gente vê muitos animais com natação em rodopio, tá? Animais próximo ali de 250, 300 gramas. Tá? É um peixe que já é muito caro para o produtor, que já comeu muita ração, tá? E você vê uma quantidade enorme de animais doentes com rodopio. Tá? Esses animais que estão em rodopio, eles apresentam esse sinal clínico porque a doença, né, o patógeno já infectou o sistema nervoso central desses animais. Então, essa característica clínica que a gente está vendo nesse vídeo mostra que esses animais têm um problema cerebral, né? Porque aqui a gente evidenciou que é o lactococcus e o streptococcus, mas poderia, por exemplo, ser um quadro de intoxicação ou uma infecção por outro agente, tá? A gente não pode ver esse sinal clínico de nada em rodopio e afirmar que isso daqui é streptococcus, né? Não é só streptococcus e lactococcus que causa isso, tá joia? Pessoal, alguém, por favor, abre o microfone e me diga que se todo mundo está conseguindo ver o vídeo com qualidade, por gentileza. Tá sim. Aqui sim. Ótimo. Bom, na sequência, pessoal, uma outra doença que ela não é mais emergente no Brasil, porque ela já está estabelecida basicamente há 10 anos, tá? É a Francisella orientalis, é uma doença mais comum no período de frio, ou é uma bactéria gram-negativa, intracelular facultativa, e ela é causadora aí de granulomatose visceral bacteriana, que são múltiplos grânulos, né, múltiplos granulomas, né, pelas vísceras do animal. Principal grupo de risco, peixe pequeno, larvas alevinos juvenis, tá? Antes da chegada do iridovírus, só até juvenis se infectavam pela doença, tá? Depois que o iridovírus chegou, a gente viu uma alteração brusca desse perfil do grupo de risco dos animais susceptíveis à Francisella. Mais à frente eu vou mostrar isso num gráfico, tá? O principal fator de risco da doença é queda na temperatura da água, então os surtos associados à Francisella é em temperatura de 24 menos. Depois que chegou o iridovírus, a gente vê até 28, 29 graus a doença causando problemas, tá? E existe aí uma evidência acadêmica que talvez alguns protozoários possam atuar aí na manutenção da doença no ambiente aquático e talvez, inclusive, na vetorização da doença, mas isso ainda precisa ser melhor estudado. Aqui vocês observam o material técnico que a gente produziu, que vocês, inclusive, conseguem entrar no site da Vaccinova e fazer o download, tá? Que é vaccinova.com.br, tá? Que é um artigo técnico sobre francisellose, onde a gente mostrou a alteração do padrão de peso dos animais susceptíveis à francisella, baseado no histórico de diagnóstico feito pelo professor Henrique Figueiredo e equipe dele no laboratório Aquavet, tá? Então, a gente pegou todos os animais que a gente diagnosticou com francisella em 2019, em 2020, 2021, e tabulou os dados de peso. E a gente viu que no ano de 2019, 100% dos animais estavam abaixo de 200 gramas e concentrando mais de 95% na faixa de 50 gramas abaixo, tá? No ano de 2020, a gente viu que ainda eles se concentravam na faixa
de 50 gramas abaixo, porém começamos a diagnosticar animais ultrapassando a barreira de 200 gramas, inclusive a gente teve um caso bastante pontual de animal já no final da engorda, animal com 900 gramas positivo com francisella. Em 2021, a gente viu essa movimentação do grupo de risco, onde a gente vê claramente que a doença deixou de ser uma doença de forma jovem e começou a avançar para a recria e engorda dos animais, tá? E hoje a gente vê claramente que a francisella é uma doença de ciclo completo, embora ainda impacta mais as fases jovens, mas é uma doença de ciclo completo, tá? Causando surto em animais próximo de 400 gramas, 350 gramas, que a gente viu isso ocorrer no campo no último ano. E a gente atribui essa mudança do perfil de suscetibilidade dos animais maiores à francisella a uma observação clínica, empírica, de campo associada à eridovirose, tá? Embora isso precisa de melhor argumentação e fundamentação acadêmica, tá? Mas a campo a gente tem essa associação, tá? Clinicamente, o que a gente vê na doença? Né? Uma granulomatose visceral disseminada, desde rim cranial, baço, a gente tem uma esplenomegalia bastante acentuada, que é o aumento do tamanho do baço, tá? A gente vê quadros onde até o fígado ele é acometido por granulomas, a brânquia também, tá? E o baço e o rim cranial do peixe são órgãos hematopoiéticos, são órgãos que produzem sangue. E são órgãos bastante importantes para a imunidade do animal. Então, se eu tenho uma necrose de baço e de rim cranial, é um animal que ele, muito provavelmente, ele vai diminuir a capacidade imune dele. Então, ele vai ter uma imunocompetência limitada frente aos desafios que esse animal vai passar no ciclo de cultivo, né? Então, você vê aqui nessa imagem, né, um quadro onde eu mostro a granulomatose visceral no rim cranial e no rim caudal também do animal, tá joia? E são lesões bastante fáceis do que os produtores e técnicos de campo observam isso com muita facilidade. Até uns 3, 4 anos atrás, basicamente francisella que causava esse tipo de quadro clínico no Brasil. Porém, tá, nos últimos 2, 3 anos a gente tem visto uma outra doença, que é a Edwardziella, tá, principalmente a Tardieu undulatum, também causando esse tipo de granulomatose, e também nós temos a Edwardziella ictaluri com potencial granulomatoso, tá? A gente ainda sabe muito pouco sobre a Edwardziella, e o que a gente tem visto, por enquanto, mostra que ela ainda é uma doença secundária, não uma doença primária, a ponto de ser necessário incluir ela numa vacina injetável para tilápia, tá? Nessa imagem, vocês podem observar que a brânquia do animal também pode desenvolver a granulomatose, né? E quando o animal já tem uma granulomatose branquial, qualquer manipulação do animal, a gente observa que sangra muito, tá? E o que são os granulomas, né? Os granulomas nada mais são do que um processo inflamatório de emergência que o animal faz, de desespero, né? Onde ele tenta encapsular a bactéria, para limitar a proliferação da bactéria em todo o sistema orgânico dele, tá? Só que, como essa doença ocorre associada a períodos de queda da temperatura, que é o período que naturalmente a imunidade do animal ela tem suas limitações em função da queda na temperatura, a imunocompetência do animal cai no frio, tá? Então, esse sistema de emergência de tentar encapsular a bactéria acaba não funcionando, e a bactéria possui meios para driblar o sistema imune do animal e continuar se proliferando e disseminando pelo sistema orgânico, e esses granulomas vão se disseminando, vão fusionando e cada vez aumentando o tamanho. E esses granulomas, ele custa caro para o peixe produzir esses granulomas. É um processo inflamatório muito caro, muito custoso. O peixe gasta muita energia para poder produzir macrófago e fazer com que esses macrófagos migrem para o foco inflamatório. Então, um animal com francisella, ele é um animal que ele trava o crescimento, ele piora a conversão alimentar, ele aumenta o tempo de cultivo em função da doença, tá? E aí, como eu já mostrei anteriormente, a doença também ela pode causar lesão na musculatura, né, no filé, causando uma miosite bacteriana, tá? E isso gera descarte lá no frigorífico. Bom, a penúltima doença que eu vou estar comentando aqui com vocês é o eridovírus, que é uma outra doença também emergente. É uma doença que chegou no Brasil pouco mais de 3 anos atrás. Ainda a gente não sabe como que essa doença chegou, qual foi a rota, vamos dizer assim, que ela passou para ela poder emergir aqui no Brasil. A gente menos sabe do que sabe, tá?
Mas é uma doença que ela pode infectar, né, que ela pode acometer várias outras espécies. Nós temos centenas de hospedeiros susceptíveis a esse vírus, tá, ao iridovírus. Então, assim, as possibilidades são inúmeras para que essa doença possa ter entrado, inclusive, talvez, por meio de espécies ornamentais, é uma das hipóteses, tá? É um vírus DNA, tá? E que reúne 3 gêneros de vírus que infecta peixe, tá? Então, a hora que a gente fala iridovírus, muita gente pensa que é uma coisa única, uma doença única, e não é verdade. Iridovírus é uma família, tá? Então, iridovirídea é uma família que reúne 3 gêneros de vírus, tá? Então, nós temos o megalocitívírus, que é um dos mais importantes, que é o que está ocorrendo hoje no Brasil, na tilápia. Nós temos o linfocystivírus, que ocorre também no Brasil, tem vários registros já em peixes ornamentais e animais de produção também, peixes de criação, tá? E nós temos registro também de ranavírus, inclusive em tilápia no Brasil, tá? Todos eles são iridovírus. Então, quando a gente fala iridovirose, nós estamos se referindo a qualquer uma dessas doenças, a qualquer um desses patógenos. Obviamente, hoje o iridovírus mais importante para a tilápia é o megalocitívírus, na qual a sigla ISKNV, que é o vírus da necrose infecciosa de baço e rim, em tradução livre, tá? É a doença que tem atormentado o nosso setor de tilápia hoje no Brasil. É uma doença bastante relacionada ao RSIV, que é o Red Sea Iridovirus, tá? Que é uma doença de notificação obrigatória na OIE, e como o ISKNV é uma doença também emergente no Brasil, o Ministério da Agricultura estuda um acompanhamento, né, de notificação de casos, acompanhamento de dispersão de doença, né, no Brasil. Isso gerou bastante temor pelo próprio setor, tá? Porque é uma doença nova, com alto impacto, tá? Mas nós temos uma outra lista bastante grande de outros iridovírus relacionados com esses, tá? Que podem estar circulando aí, que circulam, na verdade, no mundo inteiro, tá bom? O grupo de risco dessa doença são animais jovens, tá? Então, larvas, alevinos e juvenis são os principais animais susceptíveis a essa doença, é onde se concentram todas as mortalidades, tá? A gente viu nesse ano quadros onde animais da recria, que são animais ali de 100, 150 gramas até 200 gramas, também apresentando mortalidade por iridovírus. A gente sabe que peixes adultos, eles são portadores assintomáticos da doença, eles podem transmitir o vírus, tá? Em relação aos fatores de risco à iridovirose, a gente observa que a temperatura é um fator decisivo, então é uma doença que ocorre principalmente quando cai a temperatura da água, diferentemente do que vem ocorrendo em outros países, como por exemplo na África, em Gana, o iridovírus, o ISKNV, ele foi mais associado ao aumento da temperatura da água. Aqui no Brasil a gente associa como doença de inverno. Idade e peso do animal e peso dos animais são determinantes aí na ocorrência da doença, e como a doença nova no Brasil, a gente ainda tem que muito aprender. A gente não sabe ainda o quanto que uma densidade influencia, o quanto que estresse, regime de alimentação influencia na ocorrência dessa doença, né? Em relação aos sinais clínicos do iridovírus, nós temos uma miscelânea de sinais clínicos comuns a outras doenças, e isso dificulta bastante o produtor, o técnico de campo, a fazer um diagnóstico clínico do iridovírus, tá? Diga-se de passagem, a gente tem aqui melanose, que Streptococcus também causa, Francisella também causa. Esse é um sinal clínico inespecífico, qualquer doença bacteriana pode levar ao quadro de melanose. Nós pegamos aqui um quadro de corrosão de nadadeira, que flavobactério, também chamada de colunariose, também causa. Aeromonas veronis também causa esse tipo de corrosão de nadadeira. A gente vê uma leve exoftalmia, né, e um pouquinho de ceratite, que o Streptococcus também causa, o Francisella também causa, o Lactococcus também causa, né. A gente observa também o aumento, o acúmulo de líquido, né, na cavidade celomática, na barriga do animal, né, que é o nome técnico é efusão celomática. Os produtores muitos chamam de ascite também, daí a gente já acaba se entendendo, mas o nome técnico é efusão celomática, né? Que também é ocasionada por várias outras doenças, principalmente bacterianas, Streptococcus principalmente. Né? Palidez branquial, anemia. E a palidez branquial é um sinal clínico que a gente observa também em uma infecção com Francisella. Né? Então é difícil a gente diferenciar uma Francisella de um iridovírus, porque os dois ocorrem em peixes pequenos, que é o grupo de risco, no período de inverno.
Então fica difícil, a gente começa a diferenciar pelo se tem ou não tem granuloma, porque lidovírus não causa granuloma. Senão, a alteração patológica mais facilmente relacionada à ocorrência do iridovírus é a necrose de baço. Essa daqui realmente é o que a gente mais se escora ao fazer uma suspeita clínica, registrar uma suspeita clínica de iridovírus, porque hoje só o ISKNV ele consegue induzir a um quadro de necrose completa de baço, como vocês estão vendo aqui na foto, tá? O baço é um órgão que deveria ser bastante verde, vermelho escuro, né? E aqui você vê que ele está pálido, né? Ele está com tecido necrótico, tá? Isso a gente observa também por rim, tá? Necrose de baço e rim, inclusive é o nome da própria doença, tá? E a gente observa também, muitas vezes, hemorragia de intestino, hemorragia de fígado, que ocorrem também em quadros de septicemia hemorrágica, então não dá para diferenciar de uma septicemia hemorrágica. Obviamente, se a gente vê hemorragia de intestino, hemorragia de fígado, associado com necrose de baço e rim, com palidez branquial em peixe jovem durante o inverno, a chance de ser iridovírus é enorme. Bom, em relação às formas de transmissão da doença, nós temos duas principais, tá? Nós temos a transmissão da doença de forma horizontal, que é o contato direto peixe a peixe, transmitido basicamente por contato pelas secreções, né? Muco, urina, fezes, do animal contaminado para o animal susceptível, tá? Água contaminada, os viveiros e lagos também, tá? Transmissão por fonte, ferramenta, caixa de transporte, rede de arrasto, pulsar, entre outros utensílios utilizados na manipulação dos peixes, tá? E já existe uma documentação bem bacana, bem robusta na literatura, mostrando a transmissão vertical. A transmissão vertical é aquela onde as matrizes, elas transmitem a doença para a prole, né? Uma matriz contaminada, ela acaba infectando os ovos, tá? Esse trabalho que mostra essa transmissão vertical, ele mostra que o vírus ele consegue se propagar, principalmente pelas células foliculares que dão sustentação e nutrição ao oócito em desenvolvimento, tá joia? E os ovos não fertilizados e fertilizados artificialmente são portadores do ISKNV, obviamente matrizes portadoras, né? E os alevinos produzidos pelas matrizes portadoras, eles apresentam uma alta prevalência da doença. Lembrando que matriz é um animal adulto, então ele pode ser um portador assintomático da doença e transmitir para toda a prole. Para fechar a questão de doença, de patógeno que ocorre no campo, tá? Eu trago essa imagem da branquiomicose, tá? Que é uma doença que a gente tem pego do Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Embora ela tenha uma dispersão territorial grande, ela ocorre no mundo inteiro, tá? Em várias espécies de peixe, mas nos últimos anos a gente tem visto, né, um aumento dos casos, tá? E todos eles são casos hiperagudos, onde a gente tem perdas importantes de lotes, tá? Principalmente peixe jovem, mas ela pode acometer um peixe na recria e engorda também, tá? E está associado a uma micose, né? Um fungo chamado Branchiomyces. E o Branchiomyces é um fungo que ele se propaga por meio dos vasos sanguíneos branquiais. Então, ele infecta a brânquia do animal e vai se propagando por via intravascular, né? Vai ocasionando obstrução do sistema sanguíneo circulatório branquial, causando tromboembolia e necrose das brânquias. E aí você vê, um caso aqui, um juvenilzinho, né? Com necrose disseminada na brânquia, e ela causa essa brânquia, que eu falo que com aspecto de necrose em estria. Nesse outro animal um pouco maior, você vê mais claramente. Tá? E aqui é uma coloração, inclusive o Nilson, onde marca de rosa mais intenso, roxo, sei lá, essa cor, tá? Onde marca as hifas do fungo de uma forma mais fácil da gente observar, tá? E é um fungo, como eu falei no início, pessoal, que não tem tratamento, tá? Não existe tratamento para essa micose. As micoses, de forma geral, são doenças muito difíceis de serem tratadas em humanos e em animais também, tá? E quando a gente vê a pressão por Branchiomyces chegar, geralmente a doença ela tem um curso muito rápido, dentro de 2, 3, no máximo 5 dias, morre o que tem que morrer, né, e não tem muito o que fazer, tá? As taxas de mortalidade variam muito, desde 5, 7% a 20, 30, 40, eu já vi até 80% de perdas, tá? Muito atrelado à condição de qualidade ambiental do viveiro, qualidade ali daquele viveiro de trabalho de fundo, tá?
E geralmente os casos de pico de mortalidade estão associados após manejo de arrasto no tanque, no viveiro escavado, com incorporação da matéria orgânica na coluna d'água, ou também quando tem chegada de frente fria, de chuva, de vento, onde faz a inversão térmica no viveiro escavado. Tá? Em relação a estratégias, né, para fazer o gerenciamento contra as doenças nas fazendas, o que a gente tem visto? Né? O nosso setor de tilapicultura tem se adaptado aos desafios. Né? Isso daqui é uma imagem de um cliente nosso no Triângulo Mineiro, que é a R-Fish, tá? Que é um dos grandes produtores de tilápia no Triângulo Mineiro, que hoje produz 300 toneladas de tilápia mês. É um cliente que a gente começou a fazer um trabalho há 3 anos atrás, quando ele produzia 80 toneladas mês, e 100% da produção dele era focada em viver escavar, quer dizer, em tanques redes no Rio Araguari. Só que com a chegada de doenças emergentes, desde patógeno bacteriano, patógeno viral, forçou esse produtor a tirar a produção de formas jovens do rio, né? E a melhor forma que a gente encontrou para manter uma boa qualidade de produção de forma jovem, promover melhor condição desse peixe a lidar com os desafios sanitários que estavam chegando, foi produzir a forma jovem em viveiro escavado, onde a gente tem a possibilidade, primeiro, de setorizar. Separamos a forma jovem da fase de engorda, isso é um ponto importantíssimo, ao passo que as doenças da fase de iniciais deixam de impactar a engorda e vice-versa, as doenças da engorda deixam de impactar a forma inicial, a fase inicial. A gente produz esses peixes em viveiro escavado com menor densidade de estocagem, quanto menor densidade de estocagem, menor o impacto por doenças como um todo, desde ela, doença parasitária, doença bacteriana, a patógeno viral. A gente ainda tem a possibilidade, no viveiro escavado, que essa forma jovem possa filtrar um alimento natural, o fito e o zooplâncton, e isso auxilia na nutrição desses peixes no viveiro escavado, então acabam sendo juvenis mais bem preparados nutricionalmente para poder lidar com os desafios sanitários, tá? E o melhor, pessoal, aumento de sobrevivência desses peixes. Então, enquanto aqui a gente via sobrevivência na forma jovem, na fase jovem, durante o período de inverno, de 40%, 35%, a hora que a gente transferiu para a produção de viveiro escavado, hoje nós temos sobrevivências durante o período de maior desafio, que é o período do frio, próximo aí de 90%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, tá? Então, é um modelo híbrido, é um modelo onde você combina viveiro escavado e tanque-rede para você proporcionar uma ferramenta, uma mudança de manejo, de estrutura, né, de sistema de produção, integrando 2 modelos, que é o viveiro escavado e o tanque-rede, e dando maior sustentabilidade para o nosso negócio, tá? A hora que a gente fala, pessoal, em relação à gestão sanitária, manejo sanitário, que é o foco principal dessa palestra, né, a gente inevitavelmente tem que falar de produtos, né? Aí vamos lá, quais são os produtos, as ferramentas de saúde que eu vou utilizar para fazer o gerenciamento numa piscicultura, tá? E aí vem os produtos veterinários, né? A gente tem vários, né? Primeiro, antibiótico, né? Antibiótico é um produto extremamente demonizado, tanto na saúde pública, na saúde humana, quanto na saúde veterinária, né? Na saúde animal. Porque a gente tem grandes problemas, grandes desafios para lidar, e nós como profissionais veterinários, profissionais de saúde, isso faz parte da nossa responsabilidade, lidar com questão de resistência aos antibióticos, aos antimicrobianos, né? Mas a gente não pode esquecer que os antibióticos, os antimicrobianos, são produtos essenciais dentro do programa de gestão sanitária, e nós precisamos dele. Só que a gente tem que fazer o uso responsável dos antibióticos, para quando ele realmente é necessário. Para que eu vou utilizar antibiótico? Para controlar a infecção bacteriana. Basicamente isso, tá? Quando emergem doenças novas, quando eu tenho, como o caso aqui, a gente mostrou a emergência de Lactococcus petauri no Brasil, até eu desenvolver e lançar uma vacina no mercado, eu tenho que utilizar antibiótico. Então, eu preciso dos antibióticos. O que eu não posso fazer é utilizar os antibióticos como uma ferramenta de correção de manejo mal feito, né? O cagada de manejo, ou manejite, que é o que muita gente utiliza. E aí gera os problemas, toda a problemática com resistência antimicrobianos, né? E problema com saúde pública. Os antiparasitários. Hoje nós temos pouquíssimo produto, né? Na verdade, um único registrado no Brasil, disponível no mercado, que é difícil, inclusive, de encontrar.
Mas para que serve os antiparasitários? Para controle de parasito. Se eu tenho um problema com parasita, eu não vou usar antibiótico. Se eu tenho um problema com bactéria, eu não vou usar um antiparasitário. E por mais que isso pareça básico, tem gente que usa errado. O peixe está morrendo. O problema é bacteriano, mas ele vai lá, usa um antiparasitário, inclusive, que não é registrado para peixe. Isso é muito comum, infelizmente. Tá? Os produtos biológicos, nós temos vários, né? Nós temos desde vacinas, né? Que hoje o Brasil ele é um país que tem grandes variedade, né, de produtos disponíveis no mercado brasileiro em termos de vacina para peixes, tá, para tilápia. Nós temos os probióticos, que são bactérias vivas, né, utilizadas na alimentação do animal para promover melhorias aí em saúde intestinal, né, fazer a exclusão competitiva no intestino do animal. Nós temos o hormônio de masculinização utilizado para masculinização da tilápia também, é um produto biológico. Nós temos os detergentes, que são produtos utilizados em programas de biosseguridade para fazer limpeza do ambiente, limpeza de utensílios, limpeza de caminhões nas fazendas de piscicultura para descontaminar esses fontes ou esses instrumentos antes de reutilizar em outros lotes, tá? Nós temos os desinfetantes que são utilizados nesses utensílios ou em ambientes que sempre são utilizados pós uma lavagem com detergente, tá? E aí a gente começa a trabalhar os conceitos de biosseguridade, né? A hora que a gente fala em biosseguridade, nada mais é do que a gente estabelecer ferramentas contra a dispersão de patógenos dentro de um sistema de produção animal, né? Biosseguridade nada mais é do que isso. Eu tenho uma série de ferramentas focadas contra a dispersão de patógeno na produção animal, né? Diferente de uma biossegurança que ela está mais relacionada à saúde humana, tá bom? E, por fim, nós temos uma série de produtos nutracêuticos, tá? São produtos utilizados via ração, que tem o objetivo ali de promover o aumento da resistência dos animais frente aos desafios bacterianos, ou virais, ou parasitários, né? Nós temos ali desde ingredientes e nutrientes, como vitaminas, né, minerais orgânicos com funções muito claras no sistema imune do animal, que eu consigo modular a resposta imune do animal, que quando combinado num programa sanitário em conjunto com ferramentas tais como antibiótico quando emergir um problema de mortalidade aguda por bactéria, ou antiparasitário quando tiver um problema de mortalidade com emergência de problemas parasitários, vacinas focado na prevenção de doenças já estabelecidas, né? Dentro de um programa de biosseguridade, os nutracêuticos, eles vêm para somar num programa sanitário. E qual que é a dificuldade que hoje o mercado tem? A grande dificuldade que o mercado tem é ter profissionais que consigam desenhar um programa sanitário baseado nisso. Porque os produtores hoje, o que eles querem? Eles querem um único produto, tá? Eles querem um pó de pirim-pim-pim, que eu até brinco, o pessoal fala muito esse termo, né? Ele quer uma única solução para todos os problemas deles. Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, nós, como profissionais de saúde, tá? Nós temos minimamente, né, a responsabilidade de ter o conhecimento dessas ferramentas e nós temos que fazer o orquestramento do uso dessas soluções em um programa personalizado para cada fazenda, para cada desafio, para cada realidade. Tá? E ainda a gente lida muito com problemas de falta, né, de alguns produtos, falta ou indisponibilidade de algumas ferramentas, né? Por exemplo, a hora que a gente vai no Sindan, no compêndio de produtos veterinários, vocês vão ver que existem duas moléculas antiparasitárias registradas. Um como matéria-prima para exportação e outro de produto acabado para comercialização no mercado brasileiro, que é difícil a gente encontrar nas prateleiras das veterinárias. Então, isso força com que os produtores façam o uso de produtos off-label. O que são o uso de produtos off-label? Nada mais é do que ele utilizar um medicamento veterinário, tá, ou um desinfetante, ou qualquer outro produto dentro de um programa de saúde, que não possui aprovação e a vigilância pelos órgãos reguladores, diga-se de passagem, MAPA, principalmente, tá? E, em outras palavras, é um produto que ele não tem indicação de bula para aquela finalidade, tá? Eu vou dar um exemplo. Hoje, no Brasil, nós não temos nenhum antibiótico, nenhum antimicrobiano registrado no MAPA com indicação de bula, com doses, períodos de carência, segurança clínica para o animal, para tratamento de francisela.
Então, todo o tratamento de Francisella, que é feito hoje em tilápia, no Brasil, é um tratamento off-label, tá? É um tratamento que não tem indicação de bula, tá bom? Então, off-label é um problema da atividade de criação de peixes no Brasil, é um problema da tilapicultura, é um problema da carcinocultura, é um problema da aquicultura brasileira, tá? Hoje, o que a Vaxnova tem trabalhado, né? Como que a gente tem, quais são as ferramentas que a gente traz para o mercado brasileiro em termos de soluções de ferramentas? A gente trabalha com vacinas customizadas, né? Também conhecidas como vacinas autógenas, né? O que são vacinas autógenas? Vacinas autógenas nada mais são do que produtos customizados para a realidade daquela fazenda. Então, nós fazemos um trabalho de campo, nós fazemos diagnóstico nas fazendas que produzem tilápia, nós coletamos os animais doentes, vai um técnico da nossa companhia, um parceiro comercial nos nossos clientes, tá? Fazemos a coleta desses animais, enviamos para um laboratório que tem uma precisão muito grande no diagnóstico, e hoje o laboratório que faz esse diagnóstico para nós é o laboratório Cavet, da UFMG, então nós temos um contrato com uma FEP, né, que é a fundação da UFMG, né, e 100% do nosso diagnóstico é concentrado na mão do professor Henrique Figueiredo e sua equipe, tá? E aí, a partir do momento que o professor Henrique e a equipe faz o diagnóstico, entrega um laudo para nós, tá? Aí nossa equipe de técnicos volta no cliente, envia os resultados, discute a condição clínica e epidemiológica da fazenda e dos vizinhos que estão no mesmo reservatório, né, e faz a prescrição e produção de uma vacina sob medida para aquela fazenda. Isso é vacina autógena. A gente utiliza as bactérias da fazenda, né, que a gente isolou dos animais daquela propriedade para produzir uma vacina sob medida, tá? Diferentemente de uma vacina licenciada, que é um produto que também a gente faz a coleta no campo, né, para poder obter os isolados, só que eu preciso ter um isolado único para ser comercializado no Brasil inteiro ou em outros países, né? Então a gente nunca pode fazer alterações na semente, né, na Master Seed, que é a semente mãe que a gente utiliza nessa vacina, tá? Então a vacina licenciada é um produto de prateleira padronizado que eu nunca posso fazer alteração no processo de formulação e de semente que eu utilizo. Só que com a emergência que a gente tem a cada ano, né, de novas doenças, mutações, alterações, que a gente tem, mudança de perfil antigênico, como eu comentei, do Streptococcus aureus, emergência de um Lactococcus petarus, emergência de um Streptococcus dysgalacti, ela acaba fazendo com que as vacinas licenciadas, elas fiquem obsoletas em curto espaço de tempo, né, a ponto dela não conferir proteção contra aquele patógeno que está ocorrendo naquela fazenda naquele momento, tá? Então, por isso que a gente trabalha com as vacinas autógenas, vacinas customizadas, tá? Hoje, nós temos soluções contra o maior número de patógenos que ocorrem na tilápia no Brasil. Nós somos a empresa líder de mercado em vacinas customizadas para tilápia no Brasil, tá? Nós temos pouco tempo de atuação, nós temos aí 3 anos de vendas de vacinas autógenas para tilápia no Brasil, e em pouco tempo, né, concorrendo com outros 6 competidores, a gente alcançou a liderança de mercado nas vacinas customizadas, tá? A gente oferece solução contra Streptococcus agalacti sorotipo B, que é o principal patógeno que ocorre no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas em outros países. Nós produzimos também vacina contra Streptococcus agalacti sorotipo 3, tá? Que é uma doença que emergiu no Brasil a partir do final de 2016, tá? Nós produzimos vacina também contra Streptococcus dysgalacti, e um ponto importante, a Vaxnova Brasil é a única empresa hoje no Brasil e no mundo que produz vacina contra esse patógeno para tilápia, tá? Numa demanda local que a gente tem aqui, principalmente focado no Nordeste brasileiro, tá? Nós também produzimos vacina contra Streptococcus aureus, tá? Nós produzimos também vacina contra o Lactococcus petarus, tá, que é um mais novo, a doença mais emergente que a gente tem hoje para tilápia. A gente começou a fornecer essa vacina em 2 meses, 2, 3 meses. No final de maio, a gente mandou os primeiros lotes para os clientes, tá? E também nós somos hoje uma das únicas empresas que produz vacina contra Francisella orientalis, tá? Que é uma das, que praticamente é a segunda doença mais importante na tilapicultura hoje brasileira. Tá? Só que a gente não produz vacina contra esses patógenos de forma isolada. A gente faz combinações, né? Então,
Então, por exemplo, eu vou na propriedade do produtor Chico, vou lá no Chico, né? E eu isolei Streptococcus agalactius sorotipo 1b, dos peixes do Chico, mas isolei também sorotipo 3, isolei também Lactococcus petauri. Então, eu tenho condições de produzir uma vacina trivalente, combinando o Streptococcus 1b mais o Streptococcus sorotipo 3 mais o Lactococcus petauri na fazenda dele. Ou eu consigo combinar sorotipo 1b com Streptococcus ine mais Francisella, ou combinar Streptococcus agalactius 1b com Francisella. Tá? Então, a gente consegue combinar diferentes bactérias conforme o perfil de isolamento da fazenda, tá? E também no circuito epidemiológico interligado, que são as fazendas vizinhas, tá joia? Então, hoje nós temos aí mais de 45 milhões de doses de vacinas comercializadas nos últimos anos, tá? O que nos trouxe a liderança de mercado com esses produtos, tá? Quais são os diferenciais aí das vacinas autógenas, né? O principal diferencial da vacina autógena é a gente promover agilidade em trazer soluções contra doenças novas, doenças emergentes, tais como Streptococcus dysgalacticus, que não tinha vacina no Brasil, Francisella, que não tinha vacina no Brasil, Lactococcus petauri, que mal chegou emergindo e a gente hoje já está produzindo e entregando vacina no Brasil, tá? E fazendo combinações com outras vacinas, com outras patógenos já estabelecidos, como Streptococcus sorotipo 1b, sorotipo 3, e aí por diante, né? Então, a gente promove uma alta especificidade antigênica, tá? Uma vez que a gente isola a bactéria lá da fazenda dos animais doentes para poder colocar na vacina. Isso acaba se traduzindo numa solução efetiva contra as falhas vacinais, e falhas vacinais, diga-se de passagem, pessoal, é quando eu utilizo uma vacina licenciada com cepas de fora do Brasil, a qual não confere uma boa proteção contra as variantes locais, tá? E a gente tem outras vacinas licenciadas aqui no Brasil, com cepas de fora, tá? Que são variantes genéticas diferentes das que ocorrem aqui. Muitas delas têm uma boa proteção para os usados, e em alguns momentos, de acordo com a variante genética que a gente tem em campo, ela tem escape vacinal, né? E esses escapes são solucionados com vacinas autógenas, tá? Então, a gente promove aí uma máxima proteção para esse plantel imunizado com um programa de redução do uso de antibiótico, que é um dos principais ganhos que as vacinas autógenas trazem, tá? E além de manter uma vigilância epidemiológica ativa, a ponto da gente ver qualquer movimentação sanitária em curtíssimo espaço de tempo. É exemplo do Lactococcus petauri que a gente conversou aqui, que eu peguei desde o primeiro, segundo, quarto, enfim, a gente pegou fazenda por fazenda que foi positivando para a doença em tempo real, tá joia? A gente avalia a eficácia, a segurança e a eficácia dessas vacinas em laboratório, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma eficácia de uma vacina autógena nossa contra Streptococcus agalactius sorotipo 1b, onde você vê o grupo sem vacina morrendo 50%, que não estava vacinado e foi desafiado, comparação com a vacina licenciada de mercado, que morreu 8%, tá? E comparando com a nossa vacina autógena Golvax, que é a marca da nossa vacina Golvax, que morreu 7% dos animais vacinados desafiados. Nenhuma vacina protege 100%, né? Mesmo vacinando, a gente ainda teve uma perda de 7% com a nossa vacina e 8% com a vacina concorrente. A hora que a gente vai para a Francisella, a gente observa que a Francisella, por ser uma doença granulomatosa, por ser uma doença intracelular, uma bactéria intracelular, a proteção que a gente alcança com a nossa vacina é muito boa, é de 80%, mas mesmo assim ainda a gente vê que 12% dos animais vacinados ainda apresentaram mortalidade, contra quase 70% do grupo sem vacina. A diferença de mortalidade entre o grupo vacinado e o grupo sem vacina é o que dá a eficácia da vacina, né? Aí a gente vê aqui nesses gráficos, tá? Um comparativo de sobrevivência, tá? Então, 92% de sobrevivência com vacina licenciada contra Streptococcus, 93% com a nossa vacina autógena, tá? E 87% com a nossa vacina contra Francisella, tá? E em termos de RPS, que é proteção relativa percentual, tá? Sobrevivência relativa percentual, nós temos aqui RPS de 87% para uma vacina licenciada contra Streptococcus, 89% com uma vacina autógena, Golvax, da Vaxnova, e 81,5% de proteção para uma vacina contra Francisella. Vocês observam que, na mesma tecnologia de adjuvante de Streptococcus e de Francisella, nós temos níveis de proteção diferentes. Isso está atrelado à patogenia da bactéria, que é a intracelular granulomatosa.
tá? Então, para quem ainda nunca viu, é assim, dessa forma que faz o manejo de vacinação intraperitoneal de uma vacina para tilápia, tá? É 1 a 1. Hoje a gente vê que é uma tecnologia extremamente difundida no mercado brasileiro, estima-se aí que próximo de 50% de toda a tilápia produzida no Brasil hoje é vacinada, né? E cada vez mais novas fazendas, né, têm aderido aos programas de vacinação. Nós temos aí desenvolvido ativamente novas ferramentas ou novas tecnologias em vacina. Há mais de 2 anos, a Vaccinova Brasil tem investido no desenvolvimento de vacina de imersão. Tá? Recentemente, nós fizemos uma nova contratação de uma profissional exclusivamente para finalizar os desenvolvimentos e testes, né, com a nossa vacina de imersão. Em breve, a gente vai ter esse produto também no campo. E, além do mais, a gente vem desenvolvendo, né, vem investindo no desenvolvimento de processos também de automação, né, para os nossos clientes. Não basta também só entregar soluções tecnológicas em vacina, mas também nós temos investindo pesado no desenvolvimento de máquinas, né? Máquinas que classificam, contam, e também máquinas que fazem o processo de vacinação automática no campo, tá? Então, hoje nós temos 3 máquinas no campo, em validação. Em breve a gente vai estar difundindo cada vez mais essas soluções de automação que traz maior eficiência, redução de custo de produção, menor dependência de mão de obra aí para os produtores, tá joia? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado e fico disponível aí para perguntas. Agora, como é que eu paro a apresentação aqui? Muito obrigado, Santiago, pela apresentação. Foi muito interessante, né? Visto que é um mercado novo, né? Que está crescendo muito, que nunca se falou em relação à sanidade de tilápias. Porque, né, todo mundo acha que se o peixe está meio doentinho, normalmente você descarta, você não faz, deixa meio que para lá, né? Sim. Eu vou deixar agora para as perguntas. Quem quiser falar, abre a câmera ou pode mandar no chat que dá pra gente ler, pra gente ter uma interação agora no final. Vou agradecer também, elogiar, sempre bom, né? Sem perguntas difíceis, viu, pessoal? A Rafaela Ramos Soares quer falar. Pode falar, Rafa. Primeiramente, obrigada, Santiago, pela palestra. Foi maravilhosa, agregou bastante para a gente, acho que para todo mundo, né? Principalmente para mim, que agora que eu estou entrando nesse ramo da piscicultura. E eu tenho uma dúvida, por exemplo, aqui na UFLA a gente tem um sistema de recirculação. Como que a gente faz para evitar esses patógenos no sistema de recirculação? Sim, excelente pergunta, tá, Rafaela? Primeiro ponto, tá? Para evitar a introdução desses patógenos no sistema de recirculação, primeira coisa, você não pode estocar animais positivos, tá? Porque se você fizer a estocagem, e esse é um problema hoje no nosso setor, não existe tilápia SPF, né? Tilápia livre de patógenos específicos, né? Então, se você estocar um alevino, por exemplo, já portador de Francisella ou já portador de Streptococcus, a chance de você colonizar o seu filtro com biofilme dessas bactérias patogênicas e perpetuar a presença dessa bactéria no sistema de recirculação ou no sistema de biofilocto é alta, muito alta. Então, a forma que você tem para evitar a introdução é introduzir animais, estocar animais com um histórico sanitário que você tenha confiança, né, no fornecedor ou que seja realmente um fornecedor idôneo e que não tenha problema sanitário. Porque depois que você estocar, realmente fica mais complicado, fica completamente difícil, né, você eliminar esse patógeno do seu filtro. Aí você tem que eliminar todo o lote depois da despesca, né, e trabalhar com um sistema pesado de limpeza e desinfecção dos seus tanques, seu filtro, e isso é bastante oneroso. Tem como? Tem como. Existe ferramenta, mas é oneroso. Entendi. E outra dúvida, a gente está querendo começar um projeto aqui, eu foge um pouquinho mais ou menos do assunto, de compostagem, porque morre bastante animais, e a gente pensou em pegar esses animais e fazer uma compostagem. E aí surgiu uma dúvida, será que isso não pode transmitir alguma coisa para a gente depois que for consumir um alimento? Certo. Excelente pergunta, tá? A
compostagem, o sistema de compostagem que a gente utiliza aeróbico, né, ele naturalmente, uma composteira muito bem feita, tá, você alcança temperaturas numa composteira de 72 graus, 70, 72 graus, se não me engano, tá, e é uma temperatura de pasteurização, que você acaba eliminando os patógenos, tá, então ela acaba se tornando muito mais segura para o uso, por exemplo, em hortaliças, enfim, com menor risco para a saúde humana. Agora, se a tua composteira não foi muito bem adequadamente preparada, não foi feito o revolvimento dessa composteira, ou se não molhou essa composteira e por algum motivo ela não alcançou a temperatura necessária para eliminar os patógenos, esse composto orgânico produzido ele pode estar contaminado, né, com Streptococcus, e o maior risco é um Streptococcus da galáxia sorotipo 3, que tem potencial zoonótico, tá? Francisella, ninguém vai pegar Francisella de tilápia, tá? Porque é um patógeno específico para peixe, tá bom? Então, poucos patógenos, eles circulam em diferentes hospedeiros, patógeno de tilápia, tá? Tem os dois principais, Streptococcus da galáxia sorotipo 3, tá? E tem um novo aí, que muito provavelmente também, que é o Lactococcus petauri. Eu digo isso porque ele tem esse nome, porque ele foi descrito no mamífero. A espécie nova, que foi descrita em 2017, foi descrita no marsupial, tá? Ele estava num abscesso na face do marsupial, isolaram a bactéria e viram que era bactéria diferente. Aí agora, 2 anos depois, registraram o Lactococcus petauri em trutas, tá? E questão de meses a gente vai publicar um trabalho mostrando a dispersão dele no Brasil em tilápia. Tá? E pelo perfil de antibiogrâmico que eu não mostrei aqui para vocês, é uma bactéria que já compartilha muitos genes de resistência ao antibiótico. Então, muito provavelmente é uma bactéria que já vem de outro hospedeiro. Beleza? Entendi. Eu também não sei se você falou, mas o tempo, você está falando sobre a vacina da Vaxnova, né? O tempo de você identificar um patógeno, qual que é o tempo que leva para identificar um patógeno até produzir uma vacina para aquela fazenda? Quanto tempo, mais ou menos? Boa pergunta. O tempo de identificação do patógeno, ele gira em torno, o Wilber, que a gente já fez uma coleta, ele viu lá que foi o Leonardo, lá na fazenda dele, na propriedade dele, né? Entre o Leonardo coletar as amostras lá e enviar para o laboratório, demora uns 2, 3 dias até chegar no laboratório. O laboratório precisa de mais 5 a 7 dias para emitir o resultado, tá? Então, a gente já fecha ali em torno de 10 dias para o diagnóstico. Depois que emitir o diagnóstico, a gente tem que conversar com o produtor, discutir esses resultados, ver se só um diagnóstico foi necessário, muitas vezes não, a não ser, esse muitas vezes não, depende muito do histórico que a gente tem na região, tá? Porque se a gente tem histórico nos outros vizinhos, se a gente já conhece a região, a gente fica mais seguro com o diagnóstico. Mas se é uma região nova que a gente não conhece, muitas vezes eu preciso fazer o diagnóstico. Além, por exemplo, da fazenda do Wilber, a gente precisa fazer em várias outras fazendas ali da região, para a gente realmente ter segurança que esse é o perfil epidemiológico da região, tá? E aí, se precisar fazer um novo diagnóstico, o negócio vai se prolongando. Mas num cenário ideal de apenas um diagnóstico, tá? A gente fecha o negócio com o produtor, aí é mais questão de mais uma semana, 2 semanas, tá? Fechando o negócio com o produtor, a gente manda o pedido de produção da vacina para o mapa tem 2 dias aí para não responder, e ele geralmente responde nesse período. Aí a gente vai trazer a semente, que é a bactéria, do laboratório para a Vaxnova, tá? Bota mais 15 dias, tá? Depois que a bactéria tá na Vaxnova, tá? A gente precisa de 2 meses para ela passar por todo o processo de controle de qualidade de semente, que é conferir que a bactéria que realmente foi isolada do Wilber, que está no laudo descrita como, por exemplo, Streptococcus agalactius sorotipo 1b, realmente esse é Streptococcus agalactius sorotipo B, que ela realmente está pura, que ela atende os critérios de controle de qualidade da indústria, tá? Definido isso, se forma um banco de sementes, tá? E aí entra em produção industrial da vacina. O processo de produção industrial e controle de qualidade in vitro, em vivo da vacina, em vivo porque tem um teste de segurança e eficácia, tá? Eles demoram até 2 meses, tá? Então, uma hora que eu coloco a abordagem do cliente, a coleta de amostra, resultado, definir diagnóstico, definir a casuística, mandar para o mapa, fazer o recebimento da semente, preparar a semente, validar a semente, fazer a produção industrial, ter controle de qualidade do produto intermediário, do produto acabado, ter o teste de segurança e eficácia e mandar para o produtor, 3 meses, pelo menos. Pelo menos,
tá bom? Isso no padrão Vaccinova, tá? A gente ouve aí no mercado, outras empresas conseguem um tempo menor, a gente não consegue. A gente não consegue em tempo menor, porque a gente vê que é o mínimo que a gente consegue para ter a segurança em todas as etapas e ter um bom produto aí para o produtor final. Entendi. Beleza? Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que tem o Rafael Antônio Borges mandou uma dúvida no chat. Eu vou ler aqui para o senhor. Como é que eu acesso? Eu posso ler aqui, se preferir. Tá, por favor. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Santiago, como você falou, o peixe ornamental são suscetíveis a iridovírus. E queria saber se tem espécies que são mais suscetíveis a vírus. Acho que a questão dele é mais qual que um ornamental, assim, um peixe que é menos suscetível e mais suscetível. Tá. Ô, Rafael, ornamental, meu amigo, é uma miscelânea de desgraceira, viu? Não sei se tu trabalha com eles, tá? Mas o que você imaginar, você encontra em peixe ornamental, tá? Principalmente pelas deficiências em controle sanitário que tem no mercado de peixe ornamental. Tem muito peixe ornamental de captura, animais selvagens sendo vendidos como ornamental, né? Então, assim, existe eu falo que, assim, doenças que a gente nem conhece ainda circulando em peixe ornamental, tá? E doenças que ainda a gente nem conhece e com possível impacto para uma tilápia no Brasil, tá? Já se é de conhecimento no Brasil que o iridovírus circula em peixes ornamentais desde 2016, 2015, 2016, isso com registro acadêmico, tá? Só que a variante do iridovírus, do ISQNV, que circula em peixe ornamental, ele no Brasil, que foi registrado, ele faz parte de um clado diferente que está na tilápia, tá? Então, ainda não se confirmou que realmente foi o ornamental que trouxe o ISQNV para o Brasil, tá bom? Mas, sim, existe um clado de iridovírus, de ISQNV, de megalocitivírus, muito comum em peixe ornamental, e também, bem como é muito comum o linfosistivírus, que é um outro iridovírus, em peixe ornamental. Tá, eu já peguei, por exemplo, o linfosistivírus em peixe ornamental. Eu não vou lembrar o nome das espécies, cara. É tanto peixinho colorido que eu não sei nem falar a cor, tá? Mas eu já peguei em histopatologia, a gente já fez microscopia eletrônica uma vez, porque a gente não sabia o que era. Mas é bastante comum linfosistivírus em peixe ornamental e megalocitivírus em peixe ornamental. Uma vez eu tive acesso a um material biológico de um pesquisador lá da Amazônia, que estava encontrando os machos de uma espécie ornamental lá, natural, né, dos rios amazônicos, né, e sempre os machos com as verrugas na cabeça, e ele estava pensando que aquilo era uma diferenciação de sexo, né, uma característica, né, da reprodução do animal, né, a hora que mandou, eu vi a histopatologia daquilo, e a microscopia eletrônica nada mais era do que uma verruga por linfocistes, tá, então, assim, tem muita coisa ainda para a gente descobrir aí em relação aos peixes ornamentais, tá? A hora que a gente vai para peixes ornamentais suprimidos, importados, tá? Existe uma diversidade aí de herpes vírus em carpas, tá? Que não é notificado, na verdade, tá? E que todo mundo sabe que circula, né? O próprio Ministério sabe que isso representa um risco aí para nossa aquicultura, tá? Então, é um problema negligenciado a questão sanitária de peixe ornamental, sem dúvida, tá, Rafael? O Rafael mandou outra pergunta aqui. Vamos lá, Rafa. Pode perguntar, homem. Outra dúvida aqui foi: essas doenças citadas, tem alguma que tem que ser feita uma vacina isolada, que não possa ser uma vacina bivalente ou trivalente, por exemplo? Rafael, quando o quesito é vacina autógena, tá? A gente tem possibilidade, sem problema algum, de fazer. A gente produz vacina monovalente, tá? Para tilápia, inclusive, tá? Mas se tua pergunta é direcionada para peixes ornamentais, qual que é o problema? Não dá viabilização econômica produzir vacina ornamental para peixe ornamental, tá? Porque o volume de produção de peixe ornamental é tão pequeno, tá? Que não viabiliza industrialmente a gente produzir lotes, não hoje para Vaccinova, tá? Então, essa é a dificuldade para peixe ornamental, porque são tantas variedades de espécies, né? E a hora que a gente vai para o volume de dose que isso demanda, é muito baixo. Para você ter ideia, hoje, para viabilizar produzir vacina para tilápia, tá?
a gente tem uma produção mínima de 100 mil doses. Menos do que isso, é inviável para nós, como indústria, produzir isso. E aí, se você olhar para os produtores ornamentais, poucos produtores ornamentais têm demanda de 100 mil doses, por exemplo, para uma vacina específica, tá joia? Mas em termos de formulação, não cruzando essa questão de volume de dose, tá? A gente consegue produzir vacinas monovalentes sem problema algum e produzimos, tá? Ele ali respondendo no chat, ele no chat. Ele entendeu aqui, me agradeceu. O Wilbert e o Matheus agradeceram pela palestra, né, Santiago, por você ter esse tempo com a gente aqui, e também agradeceram ao NAPO por disponibilizar, né, a palestra, que, como eu falei no começo, né, é um assunto muito novo, que está tendo uma área, né, muito crescente, é muito interessante, né, e ter um contato, né, porque, né, é importante ter contato com uma coisa nova da nossa área, que todo mundo aparentemente deve mexer com piscicultura ou com cultura em geral, né, interessante. Exato. Agora que eu tô lembrando, ô Wilber, cá entre nós, você teve lá em Jabuticabal também, né, moço? Tive lá também. Agora que eu tô lembrando do você lá em Jabuticabal, eu te vi por lá, cara. Só que na hora eu não lembrei de você, viu? Milha correria, né? Não, se fosse uma moça bonita, a gente tinha lembrado, né? Mas brincadeira à parte, viu? E eu vou falar com o Léo, tá? Pra gente ir aí, tá bom? Tá beleza, então. A gente combina aí. Valeu, cara. Obrigado. Tamo junto, tamo junto.